Êxodo 34. Você que está me assistindo aí também, seja bem-vindo. Assim que for entrar essas multidões, vai passando para mim para eu poder dar o nome deles, para poder abençoá-los também, por favor. Êxodo 34 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, o verso primeiro que eu estou lendo. E eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebraste. Verso 2: Prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cume do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem gado se apacentem de frente dele. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, levantou-se de madrugada e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, levando na mão as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu numa nuvem e, pondo-se ali junto a ele, proclamou o nome do Senhor. Passando o Senhor perante Moisés, proclamou: Senhor, Senhor Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado. Contudo, o culpado não tem por inocente. Castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então Moisés imediatamente se inclinou à terra e adorou, dizendo: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, vá o Senhor no meio de nós, embora este seja o povo de dura cerviz, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e torna-nos por tua herança. Então disse o Senhor: Eu faço uma aliança contigo, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Todo este povo em cujo meio estás verá a obra do Senhor, porque coisa temível é o que farei contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Lançarei fora de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra em que hás de entrar, para que não sejam por laço no meio de ti. Mas os seus altares derrubareis, as suas colunas quebrareis, os seus postes ídolos cortareis. Não te inclinarás diante de outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, pois quando se prostituírem após os seus deuses e sacrificarem aos seus deuses, eles te convidarão para comerem do seu sacrifício. Não tomarás mulheres das suas filhas para os teus filhos, pois quando as suas filhas se prostituírem após os seus deuses, farão que também os teus filhos se prostituam após os seus deuses, e não faltará para ti deuses de fundição. E aí Deus, ele começa a dar toda uma direção, e eu pulo para o verso 9, que diz assim:
Quando Moisés desceu do monte Sinai, 29, perdão. Quando Moisés desceu do monte Sinai, trazendo na mão as 2 tábuas dos testemunhos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, por haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, a pele do seu rosto resplandecia, pelo que tiveram medo de aproximar-se dele. Moisés, porém, os chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés lhe falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com ele, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor, para não falar com ele, tirava o véu até sair. E quando saía e dizia aos filhos de Israel o que lhe era ordenado, viam os filhos de Israel que o rosto de Moisés resplandecia. Então Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar para falar com Deus. Cubra a sua cabeça, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, estamos diante da Tua presença nesta manhã, queremos Te agradecer pelo tempo de louvor, pelo tempo de adoração. Agora convidamos o Senhor para que através do Teu Espírito Santo, se mova na nossa vida, na vida daqueles que estão nos assistindo ou vão nos assistir ainda neste dia ou no decorrer de toda esta semana. E nós Te pedimos que esta palavra traga realmente um despertamento, Senhor, na vida de todo aquele que crê, e que um tempo de milagres e de cura extraordinário venha sobre a vida deles. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Queridos, eu quero dar um ensino para vocês aqui. Quem está nos assistindo é a Ruth e a Luciana, que estão nos assistindo. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra de despertamento para cada um de vocês que estão aqui e também aqueles que estão nos assistindo. Por quê? Porque, sendo uma igreja profética, toda a função profética é dar uma direção para a vida de vocês, assim como eu também preciso me mover pelo que Deus está falando. Então, eu tenho ensinado desde o mês de Nissan, que foi há 2 meses atrás, eu tenho ensinado. Nissan fala do tempo da saída, fala do tempo da Páscoa, fala do tempo da libertação do povo de Israel. E eu tenho também ensinado que nós temos nos identificado realmente com tribos. Então, quando você se identifica com uma das 12 tribos de Israel e o Ministério Redenção, ele se identifica, ele tem as características da tribo de Judá, que é uma tribo guerreira. E além de ela ser guerreira, é uma tribo que não tem jeito, ela foi escolhida por Deus para sempre estar à frente. Sempre quando houvesse algum tipo de guerra, era a tribo de Judá que tinha que ir. Mas não era só ir, ela também tinha como eu posso dizer, estratégias. Judá sabia muito bem como buscar a Deus e como receber de Deus estratégias e direções para vencer, para prosperar, para conquistar e para ver realmente o tempo de mudança. Judá tinha essas estratégias. Então essa unção, e eu creio nisso, essa unção da tribo de Judá, hoje em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, está sobre a nossa vida. Eu vejo aqui que muitas pessoas vêm nos cultos de terça-feira. Nós temos um culto aqui de terça-feira e se chama Céus Abertos. Nesse culto nós adoramos a Deus, nesse culto nós intercedemos, levantamos um clamor por várias áreas da própria igreja e também das pessoas que pedem. Eu vejo aqui que no meio desse culto também tem um presbitério profético, porque nós nos movemos profeticamente. Nós temos aqui profetas do Senhor,
E aí, muitas pessoas que às vezes nem membros da igreja são, vêm à igreja nessa terça-feira, e ali a unção profética se move, e aí um de nós somos usados para orar por essas pessoas, e nós estamos dando direcionamento para essas pessoas, seja presencial, seja através também da transmissão que nós fazemos pelo Facebook. Então essa igreja sempre vai estar te dando direções proféticas, porque não dá para você prosseguir, para você caminhar sem uma direção que venha dos céus. Todos nós que somos instrumentos de Deus, servos de Deus, temos que andar, mas não dá para andar sem discernimento, sem conhecimento, sem saber aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Não dá, não adianta, senão você vai andar. Meu pai espiritual, ele fala assim: quem não tem sabedoria, quem não tem discernimento, quem não tem conhecimento, é como se entrasse numa sala totalmente escura e com um louco lá dentro com um punhal. Você entraria? Eu que não ia entrar, né? Porque a qualquer momento aquele doido poderia pegar o punhal e me causar vários danos. Então quem não tem conhecimento, sabedoria, quem não tem discernimento, quem não tem direção, quem não sabe para onde vai, meu irmão, está totalmente perdido. E com Deus é assim: Deus fala, você obedece. Deus, Ele dá a direção, você crê e pratica, e você vai ver o trabalhar de Deus, porque o Senhor, Ele tem propósitos. Deus não vive por nós, nós é que vivemos por Ele. Entenda isso. Deus não está lá no céu dizendo: o que é que fulano quer que eu faça por ele hoje, como se fosse um gênio da lâmpada. Deus não é assim. Deus tem um propósito. Eu e você viemos a este mundo por causa de um propósito que Deus estabeleceu. Então eu tenho que cumprir. Quando eu sou abençoado, eu estou cumprindo o propósito de Deus, porque é Deus que está me abençoando. E entrando aqui na palavra, eu começo a entender que Moisés, ele está subindo no Monte Sinai pela segunda vez. A primeira vez Deus pede para ele subir, e ali ele passa 40 dias naquele monte. Veja, o povo está diante do Monte Sinai, o monte de Deus, o monte que até hoje eu morro de vontade de ir nesse monte um dia. Quem sabe Deus proverá, né, de eu estar nesse monte. Mas é um monte em que todos sabem que é um monte sagrado, porque Deus desceu ali, a presença de Deus desceu ali. Então, profeticamente, quem é profeta sabe que aquele é um lugar sagrado, é um lugar onde você entra, não é religiosamente, irmãos, mas é por saber que Deus um dia se manifestou naquele lugar. Então todo profeta quer ir nesse lugar, porque eu tenho certeza que coisas tremendas vão acontecer. Mas, voltando para a palavra, Moisés sobe 40 dias lá, e o povo embaixo, sem revelação, o povo lá embaixo, eles já começam a se corromper, porque eles não estão vendo o profeta, eles não estão vendo com seus próprios olhos, né, ali o Moisés. Então vem aquele medo, aquela preocupação, e eles chegam a Arão e falam: olha, aquele lá que estava nos conduzindo, ele desapareceu, já faz 10, já faz 20, já faz 30 dias, 40 dias e ele não aparece. Então aquele povo que estava acostumado a crer naquilo que os seus olhos carnais viam, eles chegam a Arão e eles falam assim: constrói para nós um ídolo, faz para nós um Deus, para que esse Deus ele nos guie e ele nos leve à terra prometida. É o que está escrito na Bíblia. E Arão, sem pensar, sem buscar a Deus, sendo sacerdote, sumo sacerdote, sem buscar a presença de Deus, se deixa ser influenciado. Já está aí uma primeira direção que eu estou dando para você: nunca seja influenciado por aquilo que não provém da palavra de Deus. Ninguém deu um amém. Nunca seja influenciado. Ponha sempre aquilo que chegar diante de você em prova. Com o quê? Você pega o que você recebeu, que veio para você, e você vai procurar na palavra de Deus. E aí você vai ver o que a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem resposta para tudo.
Então você pega o que você ouviu e vai para a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre vai ser verdadeira. E aí a escolha é sua. Ou você continua confiando naquilo que essas pessoas estão falando para você, que os seus sentimentos estão falando para você, que as suas emoções estão falando para você, ou você cresce em fé e você acredita no que esse livro da capa preta está falando para você. Então, é uma questão de escolha. Aqui nós estamos vendo que o povo não tinha o livro da capa preta, mas eles são movidos pelas suas emoções. Não estão vendo o Moisés? Já faz bastante tempo que ele está lá em cima do monte, então eles são guiados pelas suas emoções, influenciados pelas suas emoções, e eles rapidamente falam para Arão: nos faz um Deus que vai nos guiar e vai nos colocar na terra prometida. Primeiro erro: como é que vai fazer um Deus? Como é que vai fazer uma imagem, se essa imagem não prometeu nada para eles? Então eles estão totalmente desesperados. E aí Arão pede para pegar ouro, os pertences que eles estão. E aí tem outro erro, que eu já estou profetizando para vocês aqui nessa manhã. Quando o povo de Israel, eles saem do Egito, eles ficaram 430 anos como escravos. Mas eles não saíram com a mão na frente e outra atrás. Eles saíram apertados, sim. O povo egípcio os apertava. Tipo quando você tenta entrar no metrô. Às vezes você não quer entrar naquele vagão, você acaba entrando. Então o povo estava apertando e dizendo assim: vão embora rapidamente. Mas eles estavam dando, depois você procura na Bíblia, eles estavam dando para o povo de Israel ouro, coisas preciosas. E por que eles estavam saindo com esse ouro, com essas pedras preciosas? É fácil a resposta. A resposta é porque Deus disse: vocês vão andar, vão chegar diante do meu monte, e lá vocês vão oferecer um sacrifício para mim. Então veja, Deus pensa em todas as coisas. Não adianta só ser liberto, tem que chegar diante de mim e tem que me adorar. Agora não dá para adorar a Deus em mãos vazias, ou dá? Não dá para adorar a Deus. Todo sacrifício requer algo, irmão. Então Deus deu para aqueles homens, para aquelas mulheres, quando estavam saindo do Egito, Deus deu ouro, prata, pedras preciosas para eles, para que quando eles chegassem diante do Monte Sinai, eles oferecessem um sacrifício para Deus. Mas, influenciados, porque não estavam vendo Moisés, influenciados pelo medo, pela ansiedade, pela preocupação, eles se precipitam e eles usam o que eles têm, o que Deus deu para eles, para fazer um bezerro de ouro. Fala para o irmão que está do seu lado: olha o que a precipitação faz. Olha para outro irmão e fala assim: olha o que o medo faz. Olha para outra pessoa e fala assim: olha o que a dúvida faz. E isso nada mais é do que falta do conhecimento da palavra de Deus. Por isso que eu e você precisamos conhecer a palavra, irmão. Não tem jeito, tem que conhecer a palavra. Enquanto o povo está se corrompendo lá embaixo, Moisés está recebendo lá em cima. Ele está recebendo direções de Deus. E a Bíblia diz que o próprio Deus cortou das pedras 2 tábuas. O próprio Deus estava escrevendo com o próprio dedo dele as leis, os 10 mandamentos. Então Deus está trazendo revelação para Moisés lá em cima, enquanto que o povo lá embaixo está se corrompendo, usando aquilo que não era deles, para o seu bel prazer. E aí a Bíblia diz que eles estão numa festa tremenda. E aí eles estão em orgias, o negócio é feio lá embaixo. É tão feio que Deus lá em cima, no Monte Sinai, para você saber, o Monte Sinai não é um monte muito fácil de subir, irmãos. Tem que subir a camelo. E as trilhas, os caminhos, tipo ribanceira, é um negócio meio complicado subir lá. Os camelos chegam até uma determinada altura, depois tem que subir a pé mesmo. Então é um monte muito difícil de subir. Mas Moisés está lá, recebendo direção do Senhor, enquanto o povo está se corrompendo aqui. Voltando,
Deus lá em cima, ele diz para Moisés, ele diz: desce, porque o teu povo está se corrompendo. Ele não diz que o meu povo está se corrompendo, ele diz: o teu povo está se corrompendo. Por quê? Por que ele está falando isso? Porque aquele povo tinha quebrado a aliança com Deus, então Deus não tem mais nada a ver com eles. Alô? Eu escutei essa semana, irmãos, e isso é verdadeiro. Quando eu quebro uma aliança com Deus, não é que Deus vai me amaldiçoar. Por exemplo, quando você quebra uma aliança com uma pessoa, aquela pessoa não tem mais nada a ver com você, ou tem? Tem ou não tem? Não tem. Mas olha como é o mundo. O mundo é assim, por exemplo, vamos supor, são dois sócios, né? Aí eles quebram a aliança, né? Eles desfazem a sociedade, que sociedade tem tudo a ver com a aliança. Eles desfazem a sociedade. Aí um começa a colocar a culpa no outro. Eu estou na falência por sua culpa. Eu estou desse jeito por sua culpa. Ué, mas quem eram os sócios? Os dois. Mas sempre vai ter um que vai colocar a culpa no outro. E o povo é desse jeito. Eles não andam como Deus quer, mas eles querem que Deus permaneça sendo fiel com eles. Não é assim que funciona. Então Deus falou: o teu povo está se corrompendo, desce depressa. Moisés desceu depressa. E quando ele viu, irmão, toda aquela festa, aquela orgia, aí ele ficou tão irado, que ele pega as tábuas que foram cortadas pelo dedo de Deus. Ele pega essas tábuas que estavam escritas, os 10 mandamentos, pelo dedo de Deus, e ele quebra. E a fúria de Moisés foi tamanha, que ele manda matar todas aquelas pessoas que se corromperam diante de Deus. Então a primeira coisa que eu quero te falar é que quando você se esquece das promessas de Deus, você tem a tendência de se corromper. Você e eu precisamos andar. A nossa vida é assim, não dá para nós retrocedermos. A nossa vida é sempre à frente. Deus sempre quer que eu e você possamos caminhar, conquistar, progredir, avançar, sempre à frente. É sempre assim, irmão. Mas nós vamos, isso vai acontecer na nossa vida, aliançados com Deus. Se nós não estivermos aliançados, nós estaremos totalmente parados. E como é que essa aliança ela é verdadeira? Por exemplo, por que eu não vou trair minha esposa? Porque eu tenho que lembrar da aliança que eu fiz com ela. Se eu me lembro dessa aliança, pensamentos vêm, irmão, isso é normal, tá? Nós somos seres humanos, pensamentos vêm, mas sempre eu tenho que lembrar, eu fiz uma aliança com ela, até que a morte nos separe. Então, volta para a Bíblia, é a mesma coisa. Então, quando eu começo a lembrar das palavras de Deus, eu estou me esforçando em andar em aliança. Se eu ando em aliança, aquele que prometeu, ele vai cumprir essa aliança na minha vida. Amém ou não amém? Então, desde o dia que nós saímos do Egito, desde o dia que nós comemos o ovo do coelho, que eu não sei porquê, porque coelho não bota ovo, mas desde o dia que nós comemoramos a Páscoa para os cristãos é dia de libertação, é dia que Jesus ali, ele morre na cruz do Calvário, ele é o Cordeiro Pascual, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, isso é atitude de fé. Você pode comer, fica à vontade, você querer comer o ovo que você quiser, quantos ovos você quiser, mas você precisa ter o significado, conhecer o significado da Páscoa. Então, peraí, eu estou comemorando a Páscoa, porque biblicamente eu estou celebrando o dia que Jesus levou na cruz do Calvário minhas dores, minhas enfermidades, minhas maldições, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Então eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Então ali você tem uma aliança, e aí você começa a lembrar dessa aliança que Deus liberou sobre a tua vida, e aí você prossegue.
A partir daí, Deus começa a dizer para você, ó, você vai andar em abundância, a partir daí você vai andar em vitória, a partir daí você vai entrar na terra prometida, a partir daí você vai vencer os seus inimigos, a partir daí você vai prosperar em todas as áreas, a partir daí você vai viver cura, a partir daí você vai viver libertação, a partir daí você vai viver provisão, e aí vai por diante. Deus vai sempre falando com você, mas por quê? Porque eu e você estamos aliançados, estamos nos lembrando do que Deus falou conosco, amém ou não amém? Então, o nosso problema é que nós nos esquecemos dessas promessas, e Deus quer que eu e você possamos nos lembrar. Por exemplo, Deus nos deu essa promessa: libertação em todas as áreas, mudança em todas as áreas, remoção de impurezas. Deus disse: eu vou permanecer com os céus e a terra ligados, para que você receba provisão. Ou seja, Deus está dizendo: eu estou me movendo sobre você, tudo que eu prometi, eu vou cumprir na tua vida. Abra sua boca e diga glória a Deus, e diga: eu recebo essa palavra. Deus está dizendo, desde a saída, o mês de Nissan, Deus, porque assim, irmão, tem gente que não lembra o que comeu ontem. O silêncio é a verdade. Então, se você não lembra o que comeu ontem, isso é muito sério, porque você precisa lembrar o que Deus falou com você. Quando você chegar para esse pastor, você chegar para essa pastora, e você chegar desesperado, está tudo bem você chegar desesperado, amém? Por exemplo, quem vai fazer uma prova na faculdade, o dia da prova vai chegar, não é? E a pessoa não estudou, como é que a pessoa fica? Celinha que sabe disso, quando vê os alunos lá, eles ficam desesperados, eles começam a olhar para o lado, passa cola, é ou não é verdade? Ei, e aí, teve alguém que outro dia falou assim para mim: eu peguei a cola no celular, né? Esse é normal, mas por quê? Pegou a cola, não, isso porque lembra, passou. E isso espiritualmente isso é verdade na nossa vida. Você não lembra da promessa, você não anda. Você não lembra o que Deus falou para você, você é errado, influenciado por Satanás e seus demônios, e pelas pessoas que não querem que você tenha vitória. Então fala para o irmão que está do seu lado: você tem lembrado da sua vida, porque quando você lembra das promessas, você lembra que vai com ele, e Deus desenvolve promessas que lança a vida. Se você dizer assim: o Senhor disse que seria nessa minha caminhada, provisão física, provisão, você não está jogando na cara dele, você está entendendo o que ele quis sobre a tua vida. Levanta a tua mão e dá um valeu. Eu vou falar na natureza da tua vida, os teus sentimentos, as tuas ideias vão receber luz. Ou seja, você vai, eu não consigo fazer você isso de Deus, e você vai começar a profetizar a Deus. Deus disse: as tuas lentes vão atingir o tamanho. Porque assim, irmão, antes de você ver o milagre, vem a dúvida. Antes de você ver, o Pedro, quando foi orar para uma menina, ele dizia: menina, ressuscitou. Ali, ele não ia achar o Espírito de Deus trabalhar na vida dele. Então ele buscou a Deus da graça, e o Espírito Santo dele. Aí ele rapidamente: menina, você ressuscita. E a menina ressuscita. E já está o Senhor, ele mesmo está num grande evento. Ele que estava com cadeira de rodas, né? Porque não é uma, são duas rodas. E aí ele olha, e o Espírito Santo falou para ele: vai lá, desce e manda ela levantar, porque eu a estou curando. Eu pergunto para vocês: ele foi? Ele relutou, irmão.
Ele relutou, isso é uma coisa normal. Mas eu quero te dizer o seguinte: o Deus que está na tua vida, Ele, quando quer fazer algo na tua vida, Ele vai sempre falar ao teu coração. E aí, qual é o segredo? É abrir o seu coração para ouvir o que Deus está falando. E quando você crê no que Deus está falando e faz, você vai ver o milagre acontecer. Ele disse que ele levantou toda a galera, disse que estava uma unção tremenda lá, naquele, não sei se era um estádio, um ginásio, eu não sei qual era, eu não lembro ainda, não lembro mais, mas eu sei que enquanto aquele povo estava lá glorificando, dando glória a Deus, ele desceu rapidamente, chegou na mulher que estava lá e disse assim: assim Deus manda te dizer, levanta dessa cadeira e anda. E ele virou as costas, irmão. Quando ele virou as costas, ele sentiu que o estádio, não sei o que era, começou a glorificar a Deus. Ele não começou a entender, ele não entendia o que era, mas quando ele olhou, a mulher tinha levantado da cadeira e estava totalmente curada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Fala para o irmão que está do seu lado: quando você lembra das promessas de Deus na tua vida, os milagres, a cura, a provisão, o que Deus falou vai se cumprir na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte, irmão. Abra sua boca, diga glória a Deus por isso, irmão. Cadê o glória a Deus? Então isso é uma prática, você tem que se lembrar disso. Deus, ele disse que a tua colheita vai estar segura. Deus, ele disse que a tua semente vai prosperar de maneiras diferentes. Vai dizendo glória a Deus, irmão. Ó, imagina alguém chegando para você e falando: me disseram que você vai ter um aumento de salário. Aí, tá vendo? Você está no natural. Você está no natural, tá vendo? Tá vendo aí? É isso que eu quero. Tá vendo? Me disseram, né? E se ele falhar? E se chegar no dia e você não receber? Mas eu quero te dizer que a palavra que sai da boca de Deus, ela vai se cumprir na vida de todo aquele que crê. Deus, ele disse que você e eu já atravessamos para uma nova temporada. Fala para o irmão que está do seu lado: você não está na velha temporada, você está no novo tempo. Deus, ele disse que você já está posicionado para você entrar na terra prometida. Diga glória a Deus. Deus, ele disse que você já está preparado para receber uma nova herança. Diga glória a Deus. Deus, ele disse que aliás, os obstáculos não vão te impedir de você entrar no lugar que ele preparou para a tua vida, irmão. E é isso, né, que você tem que começar a se mover. Tem que se mover. O surfista não pega qualquer onda, ele sabe qual é o tipo de onda que ele vai pegar, irmão. O pescador, ele sabe qual é o lugar que ele vai lançar a rede. Assim são aqueles que são cheios do Espírito Santo. Eu quero profetizar sobre você, ouvir o som do céu, e o Senhor vai guiar você, meu irmão. O que Deus está dizendo é o seguinte: não se esqueça das minhas promessas, porque o que eu prometi, eu sou fiel para cumprir na tua vida. Para nós terminarmos, eu quero te dizer que nós estamos num tempo de misericórdia, porque a descida de Deus novamente pela segunda vez no Monte Sinai, a descida de Deus na segunda vez foi um tempo de misericórdia. E o que fala essa palavra misericórdia? Fala de um tempo em que nós estamos sendo, um tempo de gestação, ou seja, quando a criança está 9 meses dentro, como é que chama mesmo? Quando a criança está aqui dentro? Ventre, obrigado. Quando a criança está aqui dentro, ela está sendo totalmente protegida. E aí não falta nada para ela. Por exemplo, a minha filha Ana Letícia, ela foi totalmente sustentada pelo McDonald's. Amém? Então Big Mac, batata frita, Coca-Cola, todo o sustento está lá. Eu lembro que um dia eu cheguei em casa e com número 1 naquela época, 2 número 1, que era um meu e um dela. Só que ela tinha tomado um remédio e ela toda mal. Eu falei: meu Deus, que esse remédio tomar, eu não vou aguentar comer. Eu falei: mas que dó. Talvez ela vai ser sou eu. Pronto, Senhor Jesus, nada.
Naquela época eu era magrinho, viu, irmã? Mas eu quero te dizer o seguinte, que quando Deus ele desce sobre Moisés, e dessa vez é Moisés que tem que cortar a tábua, dessa vez que tem que escrever com as mãos, repetir essas leis, a misericórdia está sobre você. Ele vai ter misericórdia sobre você. Ele não lembra você as suas promessas. E se você profetizar essas promessas, você virá em nome de Jesus. Os olhos. Aleluia. Jesus. Ela veio aqui hoje orar por você. Em nome de Jesus. Passei 12 minutos e 26 minutos. Mas eu comecei a começar a contar, né? Porque ele é meio assim com você. Você vai falando aí. E aí ele não, então tá bom. Põe a mão no seu assim. Bendito o nome do Senhor. Eu queria convidar você esta manhã para que você venha, em nome de Jesus.